Olá! Hoje a gente vai fundo num processo fisiológico bem importante, a autorregulação coronariana. E mais especificamente, como o coração reage quando tem uma estenose arterial, um estreitamento significativo, sabe? A nossa base é o material sobre autorregulação coronariana e estenose arterial. A grande pergunta é, como é que o fluxo de sangue para o músculo cardíaco consegue se manter razoavelmente constante, mesmo quando tem um aperto ali, uma estenose, sei lá, acima de 50% numa artéria coronária? Vamos investigar isso? Certo. Vamos pensar na situação. Surge uma estenose importante. O que acontece logo de cara? O primeiro efeito físico, imagino, é cair a pressão do sangue depois do estreitamento, né? A pressão de perfusão. Exatamente. Essa queda de pressão ali, depois da estenose, faz com que o fluxo sanguíneo diminua inicialmente naquela área. E isso, claro, pode levar à isquemia miocárdica, ou seja, falta oxigênio para o músculo do coração porque o fluxo está reduzido. E o corpo? Ele fica parado vendo isso acontecer? Como ele reage a essa ameaça? Não, de jeito nenhum. Ele reage rápido. O músculo cardíaco, o miocárdio, que começa a sentir essa falta de oxigênio, ele libera umas substâncias químicas. As mais conhecidas são a adenosina e o óxido nítrico. São vasodilatadores. Ah, vasodilatadores, quer dizer que eles alargam os vasos sanguíneos. Isso mesmo, a função deles é relaxar a parede dos vasos, e eles atuam principalmente nas arteríolas, que são aqueles vasos bem pequenininhos já depois do ponto da estenose, lá na microcirculação. Eles causam a dilatação dessas arteríolas. É o que a gente chama de vasodilatação arteriolar. Entendi. Mas como é que dilatar esses vasos menores ajuda a compensar a pressão que já está mais baixa vindo da artéria principal, que está estreitada? Então, aí entra um princípio básico de como o sangue circula. A hemodinâmica, né? O fluxo de sangue depende da pressão dividida pela resistência que o vaso oferece. Fluxo igual a pressão sobre resistência. Quando as arteríolas dilatam, a resistência vascular naquela área diminui, e diminui bastante. Ah, tá, faz sentido. Quer dizer, mesmo que a pressão que chega ali depois da estenose seja menor, se a resistência lá na frente, nas arteríolas, cai bastante, o fluxo pode acabar sendo restaurado, voltar quase ao normal. Correto, é exatamente isso. Essa queda na resistência compensa a pressão de perfusão que está mais baixa. Isso permite que o fluxo de sangue para o músculo cardíaco volte para níveis próximos do necessário, sabe? Para evitar a isquemia, pelo menos quando a pessoa está em repouso. É um mecanismo de autorregulação bem eficiente. Isso explica por que alguém pode ter uma estenose considerável e às vezes nem sentir nada, né? Mas imagino que isso tenha um limite, certo? Sim, tem um limite. E esse ponto é fundamental. A capacidade dessas arteríolas de dilatar, de se alargar, não é infinita. Chega uma hora que elas atingem a vasodilatação máxima. E o que acontece quando chega nesse ponto? No máximo da dilatação? Bom, quando as arteríolas já estão totalmente dilatadas, não tem mais como reduzir a resistência vascular, né? Acabou a margem de manobra. A partir daí, qualquer nova queda na pressão de perfusão, seja porque a estenose piorou ou porque o coração está precisando de mais sangue, como no exercício físico, por exemplo, essa queda de pressão vai levar, inevitavelmente, a uma queda no fluxo sanguíneo. A compensação pela resistência já não é mais possível. Então, nesse cenário, quando a vasodilatação está no máximo, a relação entre a pressão e o fluxo fica direta. Se a pressão cai mais, o fluxo cai junto, sem compensação. Exatamente. Nesse ponto, o leito vascular ali, distal, depois da estenose, ele se comporta de forma passiva, digamos assim. A autorregulação não funciona mais, porque o recurso dela, que era diminuir a resistência, se esgotou. É aí que a isquemia pode aparecer de forma mais clara, clinicamente. Pode vir como dor no peito, a angina, especialmente durante um esforço. Ok, então vamos recapitular os pontos técnicos principais. Uma estenose importante na coronária reduz a pressão logo depois dela. Isso. Aí, o miocárdio percebe e libera substâncias vasodilatadoras. Que relaxam as arteríolas, os vasos menores. Exato. Isso diminui a resistência vascular naquela região. E essa resistência menor ajuda a manter o fluxo de sangue adequado, apesar da pressão inicial mais baixa. Perfeito. Só que essa capacidade de dilatar, de baixar a resistência, tem um teto, um limite máximo. E quando esse limite é atingido, a autorregulação para de funcionar para compensar novas quedas de pressão.
Aí o fluxo passa a depender diretamente daquela pressão que já está reduzida pela estenose. Entendido. Exatamente. É um mecanismo que protege o coração, mas dentro de certos limites, né? A estenose continua lá, criando uma vulnerabilidade. Perfeito. Cobrimos bem os aspectos centrais dessa resposta do corpo à estenose coronariana, com base no material que a gente analisou. Acho que fechamos bem essa análise focada hoje.